Ela casou por necessidade, e o milionário rasgou o contrato dizendo: "Não quero te prender, quero te escolher." O café estava esfriando na xícara, enquanto Letícia fitava os papéis espalhados sobre a mesa da cozinha. Contas de hospital, empréstimos em atraso, financiamentos vencidos, tudo o que restou depois que seu pai perdeu a batalha contra o câncer há 6 meses. O apartamento de 2 quartos no bairro Savassi, que um dia foi símbolo de estabilidade para a família Oliveira, agora parecia uma prisão de responsabilidades que ela não conseguia carregar sozinha. "Lê, você precisa comer alguma coisa", disse Júlia, sua irmã mais nova, aparecendo na porta da cozinha com o uniforme da faculdade de enfermagem amarrotado. "Não pode ficar só bebendo café e olhando essas contas." Letícia suspirou, passando a mão pelos cabelos castanhos que há semanas não via um salão. Aos 24 anos, ela havia se tornado o sustento da casa depois que assumiu o cargo de assistente administrativa em uma empresa de eventos, mas o salário mal cobria as despesas básicas, quanto mais as dívidas astronômicas deixadas pelo tratamento médico do pai. "Ju, olha isso aqui." Letícia apontou para uma carta oficial. "O banco vai retomar o apartamento se não quitarmos a dívida em 30 dias. São quase R$ 200.000 que a gente não tem." Júlia sentou-se ao lado da irmã, o semblante preocupado. Aos 22 anos, ela estava no último ano da faculdade, graças a uma bolsa de estudos, mas ainda dependia completamente de Letícia para sobreviver. "E se a gente vendesse algumas coisas? As joias da mamãe, a TV nova? Ju, mesmo vendendo tudo que temos aqui dentro, não chegaria nem perto do valor." Letícia fechou os olhos, sentindo o peso de uma responsabilidade que nunca deveria ser sua. "Eu já tentei renegociar com o banco 3 vezes. Eles não querem nem ouvir." O celular de Letícia vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Bruna, sua melhor amiga desde a adolescência, lembrando-a sobre o evento de lançamento de um novo empreendimento imobiliário que aconteceria naquela noite no Palácio das Artes. Letícia havia ajudado a organizar o evento através da empresa onde trabalhava. "Você vai trabalhar hoje à noite?" perguntou Júlia, notando a expressão da irmã. "Sim, é aquele lançamento que te contei. Pelo menos vou ganhar umas horas extras." Letícia se levantou, guardando os papéis numa pasta. "Ju, promete que não vai se preocupar? A gente vai dar um jeito, sempre damos." Júlia assentiu, mas Letícia podia ver a ansiedade nos olhos da irmã. Ela própria não acreditava completamente em suas palavras otimistas. As opções estavam se esgotando rapidamente, e pela primeira vez desde a morte do pai, Letícia sentia que talvez não conseguisse proteger a família como havia prometido. Algumas horas depois, Letícia estava no espelho do quarto, ajeitando o vestido preto simples que usava em eventos profissionais. O tecido estava um pouco folgado. Ela havia perdido peso com o estresse dos últimos meses. Aplicou um batom discreto e prendeu os cabelos num coque, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. O Palácio das Artes estava elegantemente decorado quando ela chegou. Luzes douradas iluminavam o ambiente, e garçons circulavam com bandejas de champanhe entre os convidados bem vestidos. Letícia verificou os últimos detalhes da organização, cumprimentou alguns clientes conhecidos e se posicionou próxima à entrada para recepcionar os VIPs. Foi então que ele chegou. Gabriel Almeida entrou no salão com a postura confiante de quem está acostumado a comandar ambientes. Alto, cabelos escuros bem cortados, terno italiano perfeitamente ajustado. Letícia o reconheceu imediatamente das fotos nos jornais. Ele era o CEO da Almeida Incorporadora, uma das maiores construtoras de Minas Gerais. Aos 32 anos, era considerado um dos empresários mais bem-sucedidos e cobiçados do estado. Seus olhares se encontraram por um instante, quando ela lhe entregou o material do evento. Os olhos dele, de um verde intenso, pareceram analisá-la de forma diferente dos outros convidados. "Boa noite", disse ele, com um sorriso que não chegava completamente aos olhos. "Você é responsável pela organização?" "Boa noite, Sr. Almeida. Sou Letícia Oliveira, da Premiere Eventos. Espero que aprecie nossa apresentação esta noite." Ele segurou o material um pouco mais tempo do que necessário, mantendo o contato visual. "Tenho certeza de que será memorável", respondeu antes de se dirigir para o grupo de investidores que o aguardava. Letícia não imaginava que aquele breve encontro
mudaria completamente o rumo de sua vida. 3 dias depois do evento, Letícia estava organizando as fotos e relatórios de feedback quando recebeu um telefonema que a deixou perplexa. Era Márcia, a secretária executiva de Gabriel Almeida. Bom dia, senhorita Oliveira. O senhor Almeida gostaria de marcar uma reunião com a senhora hoje à tarde, se possível. Seria para discutir uma proposta profissional. Letícia olhou ao redor do pequeno escritório da Premiere Eventos, onde dividia uma mesa com outras 2 assistentes. Uma proposta do Grupo Almeida poderia significar uma mudança significativa em sua carreira e talvez uma solução para seus problemas financeiros. Claro, que hora seria conveniente? Respondeu, tentando disfarçar a ansiedade na voz. Às 16 horas, no escritório do Sr. Almeida. Rua da Bahia, número 1200, 25º andar. A senhora conhece? Letícia conhecia. O edifício Almeida era um dos mais imponentes do centro de Belo Horizonte, com sua fachada de vidro espelhado, refletindo a modernidade que a empresa representava. Às 15h45, Letícia estava no saguão do prédio, verificando pela 3ª vez se sua roupa estava adequada. Havia escolhido seu melhor conjunto social, uma saia azul marinho e blazer combinando, que comprou há 2 anos quando conseguiu o emprego atual. As mãos estavam ligeiramente trêmulas quando o elevador a levou ao 25º andar. O escritório de Gabriel Almeida era exatamente o que ela esperava. Amplo, com uma vista panorâmica da cidade, móveis modernos em tons de cinza e preto e uma parede inteira dedicada a prêmios e certificações da empresa. Ele estava de pé próximo à janela quando ela entrou falando ao telefone em inglês sobre algum investimento internacional. Pode se sentar, disse ele após desligar, gesticulando em direção às poltronas de couro em frente à sua mesa. Gostaria de algo para beber? Água, café? Água, por favor. Gabriel serviu 2 copos de água e se sentou na poltrona ao lado da dela, não atrás da mesa como Letícia esperava. Essa proximidade a deixou ligeiramente desconfortável. Senhorita Oliveira, posso chamá-la de Letícia? Claro. Letícia, vou ser direto porque acredito que seu tempo é valioso. Fiz algumas pesquisas sobre você depois do evento de segunda-feira. O coração de Letícia acelerou. O que exatamente ele havia descoberto? Sei que você perdeu o pai recentemente e que está enfrentando algumas dificuldades financeiras, continuou Gabriel sem rodeios. Também sei que você é responsável pelo sustento de sua irmã e que está prestes a perder o apartamento da família. Letícia sentiu o calor subir ao rosto. A mistura de vergonha e indignação a fez endurecer a postura. Senhor Almeida, com todo respeito, não entendo por que essas informações seriam relevantes para uma proposta profissional. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, os olhos verdes fixos nos dela. Porque minha proposta não é exatamente profissional, é pessoal. Como assim? Gabriel se levantou e caminhou até a janela, ficando de costas para ela por um momento antes de se virar. Preciso de uma esposa, Letícia. Um casamento legal documentado por 2 anos. Em troca, quitarei todas as dívidas de sua família, incluindo o financiamento do apartamento, e lhe darei R$ 500.000 para que possa recomeçar sua vida após esse período. Letícia sentiu como se o ar tivesse saído de seus pulmões. Ela piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Eu não entendi. Por que você precisaria? Meu avô deixou uma cláusula em seu testamento. Gabriel voltou a se sentar, sua expressão completamente profissional. Para ter acesso à herança completa, incluindo 40% das ações da empresa, preciso estar casado até meus 33 anos. Tenho 8 meses para cumprir essa exigência. Mas você pode se casar com qualquer pessoa. Deve ter várias opções. Um sorriso amargo cruzou o rosto dele. Exatamente por isso, preciso de alguém que não tenha outras intenções. Alguém que precise tanto quanto eu. Seria um acordo comercial limpo, sem expectativas românticas de nenhuma das partes. Letícia se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Lá embaixo, a cidade seguia seu ritmo frenético. Pessoas indo e vindo sem saber que no 25º andar daquele prédio, sua vida estava sendo virada de cabeça para baixo. E o que você ganharia com isso? Perguntou, ainda de costas para ele. Acesso à minha herança. Controle total da empresa. A garantia de que meu avô não conseguiu me manipular mesmo depois de morto. E eu? Você teria sua liberdade financeira,
Sua irmã poderia se formar sem preocupações. Você poderia escolher qualquer caminho profissional sem a pressão das dívidas. Letícia se virou para encará-lo. E depois de 2 anos? Divórcio amigável. Você recebe a quantia acordada e segue sua vida. Simples assim. Nada daquilo parecia simples para Letícia. Sua mente corria entre a indignação de ter sua vida pesquisada sem permissão e a tentação de uma solução imediata para todos os seus problemas. Eu preciso pensar, naturalmente. Mas tenho uma condição. Você tem 48 horas para decidir. Preciso resolver isso rapidamente. Gabriel se dirigiu à mesa e retirou um envelope. Aqui estão todos os detalhes da proposta. Leia com atenção. Se aceitar, nos casaremos em 1 mês. Se não aceitar, pretendo que esta conversa nunca tenha acontecido. Letícia pegou o envelope com mãos trêmulas. Sr. Almeida... Gabriel, ele corrigiu. Gabriel, isso é loucura. É, mas às vezes a loucura é a única coisa sensata a fazer. Enquanto esperava o elevador, Letícia ainda conseguia sentir os olhos verdes de Gabriel Almeida em suas costas. Dentro de sua bolsa, o envelope parecia pesar mais que todos os problemas que enfrentava. 48 horas para decidir se venderia 2 anos de sua vida pela liberdade financeira. Letícia chegou em casa com o envelope queimando em sua bolsa, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Júlia estava na sala estudando para uma prova de farmacologia, cercada de livros e anotações. O contraste entre a normalidade da cena e o turbilhão em sua mente era quase surreal. Como foi a reunião? Perguntou Júlia, erguendo os olhos dos livros. Parece que você viu um fantasma. Foi interessante. Letícia sentou-se pesadamente no sofá, ainda segurando a bolsa com força. Se você tivesse a chance de resolver todos os nossos problemas financeiros de uma vez, mas precisasse fazer algo que vai contra tudo que você acredita, faria? Júlia fechou o livro e se virou completamente para a irmã. Isso é muito vago, Lê. Do que você está falando exatamente? Letícia olhou para a irmã. Seus olhos ingênuos, a esperança mal disfarçada, os sonhos que ela carregava de se formar e ajudar pessoas. Como poderia explicar que um estranho ofereceu R$500 mil em troca de 2 anos de casamento falso? Esquece. Estou só pensando em voz alta. Letícia Oliveira, eu te conheço desde que nasci. Você não está pensando em voz alta. Aconteceu alguma coisa nessa reunião. Naquela noite, Letícia trancou-se no quarto e abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um contrato de 12 páginas, digitado em linguagem jurídica formal, mas que deixava muito claro os termos do acordo. Casamento civil em 30 dias, convivência na residência de Gabriel por 2 anos, aparições públicas como casal quando necessário, descrição absoluta sobre a natureza do acordo e nenhum envolvimento romântico real. Uma cláusula específica chamou sua atenção. A contratada terá direito a um quarto privativo na residência, com total privacidade. Não há expectativa de intimidade física entre as partes. Letícia riu amargamente. Aos 24 anos, sua vida amorosa já havia sido um desastre. 2 relacionamentos que terminaram quando os namorados não conseguiram lidar com suas responsabilidades familiares. Agora estava considerando se casar com um estranho. Pegou o celular e ligou para Bruna. Gente, que horas são essas? Atendeu a amiga, visivelmente sonolenta. Bruna, você conhece Gabriel Almeida? O empresário, claro, quem não conhece. Rico, bonito, solteiro. Por que a pergunta? Não me diga que você vai tentar conquistá-lo. Não é isso, ele me fez uma proposta hoje. Que tipo de proposta? A voz de Bruna ficou imediatamente alerta. Não posso falar detalhes, mas... se você estivesse na minha situação, o que faria? Lê, você está me assustando. Que proposta foi essa? Letícia desligou sem responder. Algumas coisas eram pesadas demais para dividir, mesmo com a melhor amiga. Na manhã seguinte, Letícia acordou com uma decisão cristalizada em sua mente. Havia passado a madrugada calculando as dívidas, pensando no futuro de Júlia, imaginando como seria não ter que se preocupar com dinheiro pela primeira vez em anos. Às 10 horas, ela ligou para o escritório de Gabriel. Senhorita Oliveira, atendeu Márcia. O Sr. Almeida está aguardando sua ligação. Posso falar com ele? Um momento, por favor. A voz de Gabriel soou firme quando atendeu. Letícia, imagino que tenha lido o contrato. Li. 3 vezes. E qual é sua decisão?
Letícia fechou os olhos, respirou fundo. Aceito. Houve um silêncio breve do outro lado da linha. Tem certeza? Uma vez que assinemos, não há volta. Tenho certeza. Ótimo. Márcia agendará uma reunião com meu advogado para hoje à tarde. Precisamos acertar alguns detalhes legais antes de prosseguir. Gabriel? Sim? Eu ainda acho que isso é loucura. Ela podia ouvir o sorriso na voz dele quando respondeu. As melhores decisões geralmente são. Quando desligou, Letícia sentiu como se tivesse saltado de um penhasco, sem saber se haveria uma rede para aparar sua queda. Júlia entrou na cozinha naquele momento, com o uniforme da faculdade pronta para sair. Bom dia. Você está estranha desde ontem. Tem certeza de que está tudo bem? Letícia abraçou a irmã com força. Ju, confie em mim. Logo tudo vai ficar bem. Melhor do que bem. Você está me assustando. Júlia riu nervosamente. Mas confio em você, sempre confiei. Depois que Júlia saiu, Letícia se olhou no espelho da sala. Em pouco mais de 48 horas, sua vida havia dado uma reviravolta completa. Em um mês, seria Letícia Almeida. A pergunta que a atormentava não era se havia feito a escolha certa, mas sim que tipo de pessoa ela se tornaria depois de 2 anos vivendo uma mentira. Dos Weekes. O escritório do advogado de Gabriel ficava em um dos prédios mais elegantes da Savassi. Dr. Fernando Carvalho era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e óculos de grau, que tratou o encontro como se fosse uma reunião de negócios comum, o que tecnicamente era. Senhorita Oliveira, disse ele, estendendo a mão quando Letícia entrou na sala de reuniões. Gabriel me explicou a situação. É um arranjo pouco convencional, mas perfeitamente legal. Gabriel estava sentado em uma das extremidades da mesa oval, vestindo um terno cinza escuro que realçava seus olhos verdes. Ele acenou para que ela se sentasse ao seu lado, um gesto que pareceu estranhamente íntimo, considerando a natureza puramente comercial do encontro. Antes de prosseguirmos, disse Dr. Carvalho, abrindo uma pasta repleta de documentos, preciso que ambos confirmem que estão entrando neste acordo de livre e espontânea vontade, sem coação de qualquer natureza. Confirmamos, responderam em uníssono, suas vozes ecoando na sala silenciosa. Perfeito. Agora vamos aos detalhes práticos. Durante as 2 horas seguintes, Letícia assinou tantos papéis que perdeu a conta. Contrato pré-nupcial, procurações limitadas, documentos bancários para a transferência das quantias acordadas. A cada assinatura, sentia como se estivesse vendendo um pedaço de sua alma. A cerimônia será simples, explicou Gabriel quando saíram do escritório. Apenas no cartório, com 2 testemunhas. Pensei em sexta-feira da próxima semana. Tão rápido assim? Quanto mais demorarmos, mais complicado fica. Meu avô não era homem de aceitar atrasos, mesmo depois de morto. Eles caminhavam pela rua Pernambuco, o movimento da tarde criando uma trilha sonora urbana ao redor da conversa mais surreal que Letícia já havia tido. E sobre minha irmã, ela vai querer entender por que estou me casando com alguém que conheci há 1 semana. Gabriel parou de andar e se virou para ela. O que você quer contar a ela? Não sei. Não posso mentir para a Ju. Ela me conhece muito bem. Então conte parte da verdade. Que nos conhecemos no evento, que nos interessamos um pelo outro e que decidimos acelerar as coisas porque... Ele hesitou por um momento. Porque nos apaixonamos. A palavra apaixonamos soou estranha vinda da boca dele, como se fosse um idioma estrangeiro que ele não dominava completamente. Ela não vai acreditar. Eu nunca agi por impulso na vida. Então será um bom exercício de atuação para ambos. Gabriel retomou a caminhada. Aliás, sobre isso, precisamos estabelecer algumas regras básicas de convivência. Que tipo de regras? Como vamos nos comportar em público? Como será a dinâmica em casa? Limites pessoais? Esse casamento precisa parecer real para todo mundo, exceto para nós. Eles pararam em frente a um café pequeno e aconchegante. Gabriel sugeriu que entrassem para conversar com mais privacidade. Primeira regra, disse ele depois que se sentaram em uma mesa no fundo. Em público, somos um casal apaixonado. Demonstrações moderadas de carinho, conversas íntimas, cumplicidade visual. Você consegue fazer isso? Letícia sentiu o rosto corar. Nunca fui boa atriz. Não precisa ser atriz.
Só precisa ser convincente o suficiente para que ninguém questione a legitimidade do nosso casamento. E em casa? Em casa, somos colegas de quarto respeitosos, cada um no seu espaço, cada um com sua vida. Você terá liberdade total, desde que seja discreta sobre relacionamentos pessoais. Relacionamentos pessoais? Gabriel tomou um gole do café antes de responder. Letícia, você tem 24 anos. Não espero que passe 2 anos em celibato por causa deste acordo. Só peço discrição. A franqueza dele a pegou desprevenida. Era estranho discutir a possibilidade de ter outros relacionamentos com o homem com quem se casaria em menos de uma semana. E você? Também planeja ter discrição? Um sorriso enigmático cruzou o rosto de Gabriel. Minha vida amorosa está em hiatos há algum tempo. Mulheres tendem a ter expectativas que eu não consigo atender. Que tipo de expectativas? As usuais. Amor, compromisso real, futuro juntos. Coisas que não faço parte do meu vocabulário. Letícia estudou o rosto dele, tentando decifrar se havia tristeza por trás do cinismo ou se ele realmente era tão frio quanto parecia. Por que você é assim? Assim como? Fechado. Como se relacionamentos fossem transações comerciais. Gabriel hesitou por um momento, seus dedos tamborilando na mesa. Porque na minha experiência são. Pessoas sempre querem algo em troca. Dinheiro, status, segurança. Pelo menos desta vez, está tudo claro desde o início. Havia uma amargura em sua voz que fez Letícia se perguntar que tipo de desilusões ele havia enfrentado para se tornar tão descrente no amor. Gabriel, posso fazer uma pergunta pessoal? Acho que estamos um pouco além de formalidades, não acha? Você já foi apaixonado de verdade alguma vez? Ele a encarou por um longo momento, como se estivesse decidindo quanto poderia revelar. Uma vez. Há muito tempo. Aprendi que algumas pessoas não são feitas para finais felizes. E agora você desistiu completamente? Agora eu sou prático. E você? Já foi apaixonada? Letícia pensou em Diego, seu último namorado, que terminou o relacionamento porque não aguentava suas responsabilidades familiares. Pensei que sim, mas talvez eu também seja mais prática do que pensava. Gabriel ergueu a xícara de café em um brinde sarcástico. Aos práticos, então, que fazem escolhas sensatas em vez de seguir o coração. Letícia brindou com ele, sem saber se deveria se sentir aliviada ou melancólica por ter encontrado alguém tão descrente no amor quanto ela havia se tornado. Em uma semana, ela seria uma mulher casada. A questão era, que tipo de mulher casada ela se tornaria? Sexta-feira chegou mais rápido do que Letícia esperava. Ela acordou às 6 da manhã, olhando para o vestido azul marinho pendurado no guarda-roupa. Não exatamente o que uma noiva sonha usar no dia do casamento, mas adequado para a situação. Não era um casamento de verdade. Se repetiu pela 100ª vez naquela semana. Júlia estava na cozinha preparando um café da manhã especial quando Letícia desceu. Eu ainda não consigo acreditar que minha irmã vai se casar hoje, disse Júlia, com um misto de empolgação e preocupação nos olhos. Lê, você tem certeza disso? Conhece o Gabriel há tão pouco tempo? Ju, quando você encontra a pessoa certa, você simplesmente sabe. Letícia mentiu com uma facilidade que a assustou. E ele me faz sentir segura. Isso pelo menos não era totalmente falso. A segurança financeira que Gabriel oferecia era real, mesmo que o resto fosse encenação. Ele parece ser um bom homem. Vi algumas entrevistas dele na internet. Inteligente, bem-sucedido. Júlia hesitou. Só me promete uma coisa. Se algum dia você não for feliz, não fique por minha causa. Eu me viro sozinha se for preciso. O coração de Letícia a apertou. Se Júlia soubesse que toda essa farsa era exatamente por causa dela... prometo, mas isso não vai ser necessário. Às 14h, Letícia estava no cartório do Barreiro, segurando um buquê simples de rosas brancas que Gabriel havia comprado no caminho. Ele usava um terno preto elegante e parecia completamente à vontade, como se casamentos de conveniência fossem parte de sua rotina empresarial. As testemunhas eram Dr. Fernando, o advogado, e Márcia, a secretária de Gabriel. Júlia estava ao lado de Letícia, radiante e tirando fotos com o celular como se fosse o casamento do século. "Estão prontos?" perguntou o juiz de paz, um homem careca e simpático que claramente já havia oficiado centenas de cerimônias.
Gabriel olhou para Letícia e, por um momento, ela viu algo diferente em seus olhos. Não exatamente nervosismo, mas uma intensidade que não estava lá antes. Prontos, respondeu ele. A cerimônia durou apenas 15 minutos. Quando chegou o momento dos votos, Letícia sentiu a garganta seca. Eles não haviam preparado nada, confiando nas palavras padrão do cartório. Gabriel Henrique Almeida aceita Letícia Oliveira como esposa, prometendo amá-la, respeitá-la e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito. A voz dele soou firme, mas Letícia notou que ele evitou olhar diretamente para ela ao responder. Letícia Oliveira aceita Gabriel Henrique Almeida como esposo, prometendo amá-lo, respeitá-lo e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Letícia olhou para Gabriel, depois para Júlia, que sorria com lágrimas nos olhos. Aceito. Podem trocar as alianças. Gabriel retirou do bolso 2 alianças simples de ouro branco. Quando ele deslizou a argola no dedo de Letícia, suas mãos se tocaram e ela sentiu um arrepio inesperado percorrer seu braço. Quando foi a vez dela colocar a aliança nele, notou que as mãos de Gabriel estavam ligeiramente trêmulas. Pelo poder que me foi conferido pelo Estado de Minas Gerais, eu os declaro marido e mulher. O noivo pode beijar a noiva. O momento do beijo. Eles haviam discutido isso rapidamente no carro, concordando que seria apenas um selinho rápido para as aparências. Mas quando Gabriel se inclinou para ela, suas mãos tocaram suavemente o rosto de Letícia, e o beijo foi mais longo e mais terno do que qualquer um dos dois havia planejado. Júlia aplaudiu entusiasmada, tirando mais fotos. Dr. Fernando e Márcia sorriam educadamente. E Letícia sentiu o mundo girar um pouco mais devagar quando se separaram. Parabéns, senhor e senhora Almeida, disse o juiz, estendendo as mãos. Senhora Almeida. O nome soou estranho, como se pertencesse a outra pessoa. Do lado de fora do cartório, Gabriel sugeriu que fossem almoçar para comemorar. Escolheu um restaurante elegante no Lourdes, com vista para a Lagoa da Pampulha. Júlia estava encantada, fazendo 1000 perguntas sobre os planos do casal, a lua de mel, onde iam morar. Na verdade, disse Gabriel cortando o salmão grelhado que havia pedido, vamos morar na minha casa em Nova Lima. Letícia ainda não viu a propriedade, mas acho que ela vai gostar. Como assim ainda não viu? Perguntou Júlia, confusa. Letícia sentiu o pânico subir. Eles não haviam combinado essa parte da história. Bem, eu quis que fosse uma surpresa, improvisou Gabriel, colocando a mão sobre a de Letícia na mesa. Além do mais, tudo aconteceu tão rápido que não tivemos tempo para muitos detalhes práticos. A mão dele estava quente sobre a sua, e Letícia notou que o gesto parecia natural demais para ser apenas encenação. Que romântico, suspirou Júlia. Vocês são como aqueles casais de filme, sabe? Amor à primeira vista, casamento relâmpago. Algo assim, murmurou Letícia, tentando ignorar a forma como Gabriel estava olhando para ela. Depois do almoço, Gabriel levou Júlia para casa primeiro. Cuide bem da minha irmã, disse Júlia, abraçando Gabriel na porta do apartamento. Ela merece ser muito feliz. Vou cuidar dela como se fosse um tesouro, respondeu ele. E havia algo em sua voz que fez Letícia se perguntar se ele estava ainda representando. Quando ficaram sozinhos no carro, a caminho da casa de Gabriel, o silêncio se instalou entre eles. Letícia brincava nervosamente com a aliança nova, ainda tentando processar que estava oficialmente casada. Como você está se sentindo? Perguntou Gabriel, parando num semáforo. Estranha. E você? Como se tivesse fechado o negócio mais importante da minha vida. É isso que sou para você? Um negócio? Gabriel a olhou, e pela primeira vez desde que se conheceram, ele pareceu genuinamente surpreso com sua própria resposta. Não sei mais. E a casa de Gabriel em Nova Lima era ainda mais impressionante do que Letícia havia imaginado. Localizada em um condomínio fechado no alto da serra, a residência moderna de 3 andares tinha grandes janelas de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de Belo Horizonte. O jardim, meticulosamente cuidado, e a piscina Infinity completavam o cenário de luxo que agora seria seu lar pelos próximos 2 anos. Impressionada? Perguntou Gabriel, observando a expressão dela enquanto carregava as 2 malas que continham todos os pertences que Letícia trouxe de casa.
Muito grande, respondeu ela, ainda absorvendo a grandiosidade do lugar. Você mora aqui sozinho? Eu e a dona Carmen que cuida da casa durante a semana. Ela é discreta e eficiente. Vai gostar dela. Gabriel a conduziu pelo hall de entrada, decorado com obras de arte moderna, que provavelmente custavam mais que o apartamento inteiro da família Oliveira. No primeiro andar, ficavam a sala de estar, sala de jantar, cozinha gourmet e um escritório. O segundo andar abrigava a suíte master e 2 quartos de hóspedes. Aqui será seu quarto, disse ele, abrindo a porta do quarto maior dos hóspedes. O ambiente era elegantemente decorado em tons de bege e azul, com uma cama queen size, closet espaçoso e banheiro privativo com banheira. Havia até mesmo uma pequena varanda com vista para as montanhas. É perfeito, murmurou Letícia, colocando a mão na cômoda de madeira clara. Gabriel, eu... Não precisa agradecer. Faz parte do acordo. Mas a forma como ele disse isso soou menos convincente do que antes. Havia uma suavidade em sua voz que não estava presente nas primeiras conversas. Meu quarto fica no final do corredor, continuou ele. Temos banheiros separados, então sua privacidade está garantida. Dona Carmen vem de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Nos fins de semana temos a casa para nós. E como vamos conviver? Fazer as refeições juntos, assistir TV? Gabriel passou a mão pelos cabelos, um gesto que Letícia começava a reconhecer como sinal de que ele estava desconfortável. Honestamente, não pensei muito nos detalhes domésticos. Geralmente trabalho até tarde e saio cedo. Talvez nos vejamos no café da manhã e, quando for necessário para manter as aparências sociais. Houve um silêncio constrangedor. A realidade de viver na mesma casa com um virtual estranho estava começando a se materializar. Letícia, sobre o trabalho, você não precisa mais se preocupar com isso. Está incluído no acordo que você pode se dedicar a estudar, fazer um curso, qualquer coisa que queira. Eu gosto do meu trabalho. Mesmo ganhando uma miséria para lidar com clientes difíceis, a resposta saiu mais áspera do que ele pretendia, e Letícia sentiu o comentário como um tapa na cara. Nem todo mundo nasceu em berço de ouro, Gabriel. Algumas pessoas precisam trabalhar para se sentir úteis. Desculpe, não foi isso que quis dizer, ele suspirou. É que você tem uma oportunidade de fazer qualquer coisa agora. Por que não aproveitá-la? Letícia se sentou na beira da cama, olhando pela janela. Lá fora, o jardim perfeitamente cuidado contrastava com a confusão em seus pensamentos. Porque se eu parar de trabalhar, vou me sentir completamente dependente de você. E isso me assusta. Gabriel se aproximou e, para surpresa dela, sentou-se ao lado dela na cama. Entendo. Mas talvez você possa ver como uma oportunidade, não como dependência. Quando foi a última vez que você pôde fazer algo só porque queria, sem se preocupar com dinheiro? A pergunta a pegou desprevenida. Letícia não conseguia se lembrar da última vez que havia feito algo puramente por prazer, sem calcular o custo ou considerar as responsabilidades. Não lembro, admitiu. Então talvez seja a hora de descobrir quem é Letícia, quando ela não está carregando o peso do mundo nas costas. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o pôr do sol tingir as montanhas de dourado. Era estranho como a presença dele ao seu lado parecia confortável, apesar de toda a artificialidade da situação. Gabriel, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente escolheu essa vida? Trabalhar tanto, se isolar das pessoas? Não pode ser só por causa de experiências ruins no passado. Ele demorou para responder, e quando o fez, sua voz estava mais baixa. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Ataque cardíaco aos 42 anos no escritório, trabalhando até tarde como sempre fazia. Minha mãe ficou devastada e meu avô assumiu o controle total da empresa e da família. Ele sempre deixou claro que eu só tinha valor se conseguisse superar o que meu pai construiu. E você conseguiu. Consegui. Mas descobri que sucesso não enche o vazio que algumas pessoas deixam. Letícia olhou para o perfil dele, notando pela primeira vez as linhas de tensão ao redor dos olhos, a forma como ele segurava os ombros sempre eretos, como se carregasse um peso invisível. Você sente falta dele? Seu pai? Todos os dias. Mas principalmente sinto raiva. Raiva de ele ter escolhido o trabalho em vez da família. E raiva de mim mesmo por estar fazendo exatamente a mesma coisa.
A honestidade brutal da resposta fez algo se mexer no peito de Letícia. Pela primeira vez, ela via Gabriel não como um empresário bem-sucedido e frio, mas como um homem que havia perdido o pai cedo demais e estava tentando preencher um vazio que talvez nunca pudesse ser preenchido. Gabriel, você não precisa ser como ele. Não sei ser diferente, Letícia. Esta vida, este isolamento, é tudo o que conheço. Sem pensar muito, ela estendeu a mão e tocou a dele. Ele olhou para baixo, surpreso com o gesto, mas não se afastou. Bem, agora você tem 2 anos para aprender algo diferente. E você? 2 anos para descobrir quem você é quando não está salvando todo mundo? Talvez a gente possa descobrir juntos. Quando suas mãos se tocaram, ambos sentiram uma corrente elétrica que não deveria existir em um casamento de conveniência. Gabriel foi o primeiro a se afastar, levantando-se abruptamente. Vou deixar você se acomodar. Se precisar de alguma coisa, estarei no escritório. Depois que ele saiu, Letícia ficou sozinha no quarto que seria seu refúgio pelos próximos 2 anos. Pela janela, as luzes da cidade começavam a se acender, criando um mosaico brilhante no vale abaixo. Ela se perguntava se havia cometido o maior erro de sua vida, ou se estava prestes a descobrir algo sobre si mesma que nunca soube que existia. O que ela não sabia era que, no escritório, Gabriel estava fazendo exatamente a mesma pergunta. Uma semana após o casamento, Letícia estava começando a se acostumar com a rotina da casa. Acordava às 7h e encontrava Gabriel já vestido para o trabalho, tomando café enquanto lia e-mails no tablet. Eles trocavam cumprimentos educados, comentários sobre o tempo, perguntas sobre os planos do dia, conversas que poderiam ser entre quaisquer 2 pessoas que compartilhavam o mesmo espaço. Bom dia, disse ela naquela quinta-feira, entrando na cozinha e encontrando-o de pé no balcão, já de terno. Bom dia, dormiu bem? Sim, obrigada. E você? Bem também. Dona Carmen, uma senhora de uns 60 anos com cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, observava essas interações com uma expressão intrigada. Letícia suspeitava que a governanta achava estranha a formalidade entre um casal recém-casado. Dona Letícia, disse Dona Carmen, servindo um prato de frutas frescas, o Sr. Gabriel me contou que a senhora gosta de cozinhar. Se quiser, posso ensinar algumas receitas que ele aprecia. Já seria ótimo, Dona Carmen. Obrigada. Gabriel ergueu os olhos do tablet, parecendo surpreso. Você cozinha? Um pouco. Tive que aprender depois que papai ficou doente. Ah, ele voltou a se concentrar na tela, mas Letícia notou que ele continuou ouvindo a conversa enquanto Dona Carmen explicava sobre os gostos culinários dele. Nada muito elaborado. Carnes grelhadas, saladas, massas simples. Comida de homem solteiro que sempre trabalha demais para se importar com refeições. Depois que Gabriel saiu para o escritório, Letícia se viu sozinha na casa enorme. Havia cancelado seu emprego na empresa de eventos, seguindo a insistência dele, e agora tinha todo o tempo do mundo pela primeira vez desde os 16 anos. A sensação era estranha e quase angustiante. Dona Carmen, chamou ela, encontrando a governanta organizando a lavanderia. Posso ajudá-la em alguma coisa? Ora, Dona Letícia, a senhora não precisa se preocupar com isso. Para que serve uma governanta? É que não estou acostumada a ficar parada. Dona Carmen a olhou com compreensão maternal. A senhora está sentindo falta de casa, não é? Um pouco, admitiu Letícia. É normal. Mudança grande sempre deixa a gente meio perdida no começo. Mas o Sr. Gabriel é um bom homem. Só precisa de alguém para amolecer um pouco o coração dele. Dona Carmen, nosso casamento é complicado. Todo casamento é complicado, minha filha. A diferença é entre os que trabalham para dar certo e os que desistem na primeira dificuldade. À tarde, Letícia decidiu explorar os arredores. Caminhou pelo condomínio, admirou os jardins bem cuidados, sentou-se próxima à piscina para ler um livro que havia encontrado na biblioteca de Gabriel, uma biografia de algum empresário americano. A leitura não a prendia, mas era melhor que ficar remoendo pensamentos. Estava quase adormecendo numa espreguiçadeira quando ouviu o som do carro de Gabriel chegando. Olhou o relógio. 15h30. Cedo demais para ele ter terminado o trabalho. Letícia! Sua voz ecoou pela área da piscina. Estou aqui. Ele apareceu na varanda.
ainda de terno, mas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. Parecia cansado. Como foi seu primeiro dia como mulher do lar? Perguntou com um sorriso irônico. Entediante. Por que você voltou tão cedo? Reunião cancelada. Pensei em verificar como você está se adaptando. Isso faz parte das suas obrigações contratuais? Gabriel hesitou, depois desceu as escadas em direção à piscina. Talvez eu só esteja sendo educado. Ou talvez você também esteja achando estranho ter alguém em casa. Ele se sentou na beirada da piscina, tirando os sapatos e mergulhando os pés na água. Está sendo diferente. Letícia fechou o livro e o observou. Havia algo vulnerável na postura dele, na forma como olhava para a água em vez de para ela. Gabriel, posso fazer uma sugestão? Claro. Que tal tentarmos ser amigos? Não digo amigos íntimos, mas pessoas que se dão bem e conseguem conversar sobre coisas além do tempo e do trânsito? Ele a olhou considerando a proposta. Amigos. Amigos. Seria mais fácil para ambos se conseguíssemos conviver de forma natural. E como você propõe que façamos isso? Que tal começarmos jantando juntos hoje? Posso cozinhar alguma coisa, podemos conversar sobre, sei lá, filmes, livros, qualquer coisa que não seja trabalho ou contratos matrimoniais. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, mexendo os pés na água. Tudo bem, mas eu cozinho. É justo, já que você está se adaptando à casa nova. Você sabe cozinhar? Sei fazer algumas coisas. Nada elaborado, mas é comestível. Aceito a proposta. Naquela noite, Letícia descobriu um lado de Gabriel que não conhecia. Ele preparou um risoto de camarão surpreendentemente bem feito, enquanto ela o observava da bancada da cozinha, bebendo um vinho branco que ele havia escolhido especialmente para acompanhar a refeição. Onde aprendeu isso? Perguntou ela, vendo-o mexer o risoto com movimentos precisos. Morei 2 anos em Milão, fazendo mestrado. Aprendi por necessidade. Ou cozinhava, ou morria de fome comendo fast food todo dia. Milão deve ser incrível. É, diferente. As pessoas lá têm uma relação com o tempo que não existe no Brasil. Trabalham duro, mas sabem aproveitar a vida. Almoçam por 2 horas, jantam tarde, valorizam os pequenos prazeres. Por que você voltou? Gabriel adicionou mais um pouco de caldo ao risoto, mexendo devagar. Meu avô estava envelhecendo. A empresa precisava de alguém da família para assumir certas responsabilidades. E, honestamente, eu sentia falta de casa. Mesmo com toda a pressão que ele colocava sobre você, especialmente por causa disso. Estúpido, não é? Voltar para o lugar que te sufoca, porque é o único lugar onde você sabe quem deveria ser. Durante o jantar, a conversa fluiu de forma mais natural do que qualquer uma que haviam tido até então. Falaram sobre viagens, livros, filmes. Gabriel tinha um senso de humor seco que Letícia não havia percebido antes, e ela descobriu que conseguia fazê-lo rir com suas observações irônicas sobre a vida em geral. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse ela quando terminaram de comer. Estamos sendo amigos, certo? Amigos fazem perguntas pessoais. Por que você nunca se casou de verdade? Quero dizer, antes de toda essa situação testamentária. Gabriel girou o vinho na taça pensativo. Porque nunca conheci ninguém que conseguisse lidar com quem eu realmente sou. As mulheres que se interessam por mim geralmente se interessam pela ideia de mim. O empresário bem-sucedido, a estabilidade financeira, o status social. Quando descobrem que sou basicamente um workaholic emotivamente indisponível, perdem o interesse rapidamente. Você se vê mesmo assim, como emotivamente indisponível. Você não? Letícia o estudou por um momento. A forma como ele havia cozinhado para ela, como havia se preocupado com seu bem-estar, como havia dividido memórias pessoais durante a conversa. Eu acho que você se protege muito, mas não acho que seja indisponível, só cuidadoso. E você? Por que nunca se casou de verdade? Porque os homens que eu conhecia não conseguiam lidar com minhas responsabilidades. Queriam a garota despreocupada que sai toda noite e passa fins de semana viajando. Quando descobriam que eu tinha uma irmã para sustentar e contas para pagar, percebiam que não era a namorada dos sonhos deles. Idiots. O quê? Eles eram idiots. Responsabilidade não é defeito. O elogio inesperado a pegou desprevenida. Letícia sentiu o rosto corar ligeiramente. Obrigada.
Então estamos empatados, disse Gabriel erguendo a taça. Dois responsáveis demais que nunca encontraram pessoas que valorizassem isso. Aos responsáveis demais, brindou ela. Quando suas taças se tocaram, os olhos deles se encontraram, e por um momento o ar entre eles pareceu eletrizado. Gabriel foi o primeiro a desviar o olhar, mas não antes de Letícia ver algo que definitivamente não deveria existir em um casamento de conveniência: interesse, real e inegável. Da Mudmaivalma Sintsin 2 semanas depois, a dinâmica entre Letícia e Gabriel havia mudado completamente. Os jantares juntos se tornaram rotina, assim como os cafés da manhã mais demorados nos fins de semana. Eles descobriram que tinham gostos similares em filmes. Ambos preferiam dramas e thrillers a comédias românticas, e que Gabriel possuía uma coleção impressionante de livros que Letícia estava devorando sistematicamente. Naquele sábado de manhã, Letícia estava na cozinha preparando panquecas quando Gabriel desceu, vestindo apenas shorts de corrida e uma camiseta. Era a primeira vez que ela o via tão à vontade, sem a armadura dos ternos impecáveis. "Bom dia", disse ele pegando uma xícara de café. "Isso cheira incrivelmente bem. Aprendi a receita com a Dona Carmen. Ela disse que você gosta de panquecas no café da manhã de sábado." "Dona Carmen fala demais", resmungou ele, mas estava sorrindo. "Ela se preocupa com você. Disse que você emagreceu desde que voltou da última viagem de negócios." Gabriel se sentou no balcão, observando-a colocar mais uma panqueca na pilha já formada. "Letícia, posso dizer uma coisa?" "Claro. Você não precisa cuidar de mim. Sei que provavelmente é instintivo para você, depois de cuidar de toda a sua família, mas isso não faz parte do acordo." Ela parou de mexer a massa, se virando para encará-lo. "Você tem razão. Não faz parte do acordo. Estou fazendo porque quero. Por que você quereria cuidar de mim?" A pergunta saiu mais vulnerável do que ele pretendia. Letícia colocou a colher de lado e se apoiou no balcão, ficando de frente para ele. "Porque você é meu amigo. E porque, apesar de toda sua independência e sucesso, você parece alguém que não tem muita gente cuidando de você. Não preciso que cuidem de mim. Todo mundo precisa, Gabriel. A diferença é quem admite e quem finge que não precisa." Eles se encararam em silêncio por um momento. Gabriel tinha uma expressão que ela não conseguia decifrar, algo entre gratidão e resistência. "Está bem", disse ele finalmente, "mas em troca, quero que você pare de se sentir culpada por estar aqui." "Como assim? Você anda pela casa como se fosse uma intrusa. Lê livros escondida, se desculpa por usar a piscina, pergunta se pode assistir TV. Letícia, esta é sua casa pelos próximos 2 anos. Comporte-se como tal. Não é fácil. Nunca tive uma casa assim. Então é hora de aprender." Depois do café da manhã, Gabriel sugeriu que ela o acompanhasse na academia da casa. Letícia havia notado o espaço equipado no primeiro andar, mas nunca havia entrado. "Não sou muito do tipo academia", disse ela olhando para as máquinas profissionais. "Não precisa ser, mas movimento físico ajuda a clarear a mente. E você anda meio inquieta ultimamente." Ele não estava errado. Letícia se sentia agitada, como se tivesse energia acumulada sem lugar para ir. "Tudo bem, mas não espere muito." Gabriel a ensinou a usar a esteira enquanto ele mesmo se concentrava nos pesos. Letícia tentava não olhar para ele enquanto exercitava, mas era difícil ignorar a forma como os músculos de seus braços se contraíam a cada movimento, ou como ele parecia completamente focado e relaxado pela primeira vez desde que o conhecera. "Gabriel", disse ela depois de 20 minutos na esteira, "posso fazer uma pergunta meio pessoal? Amigos, lembra?" Ele largou os halteres e a encarou. "Você está feliz? Em geral, com sua vida?" A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou em silêncio por um longo momento, se sentando no banco de exercícios. Satisfeito, talvez. Bem-sucedido, certamente. Feliz. Ele hesitou. "Não sei se sei o que isso significa." "Tá como assim?" Felicidade sempre pareceu algo para pessoas que têm luxo de não se preocupar com responsabilidades. Eu sempre tive objetivos, metas, coisas para conquistar. Sentimentos eram secundários. Letícia parou a esteira e se aproximou dele. "E agora?" "Agora?" Ele a olhou diretamente. "Agora estou confuso. Por causa do casamento? Por causa de você?"
O ar entre eles ficou carregado. Letícia sentiu o coração acelerar. E não era por causa do exercício. Gabriel, eu sei. Não deveria ser assim. Era para ser simples, prático, sem complicações. E está complicado? Ele se levantou, ficando muito próximo dela. Letícia podia sentir o calor emanando de seu corpo, o cheiro de seu perfume misturado com o suor do exercício. Muito complicado. Por um momento pareceu que ele ia beijá-la. Seus rostos estavam próximos, os olhos dele fixos em seus lábios. Letícia sentiu o corpo inclinar-se na direção dele, como se fosse atraída por um imã. O telefone de Gabriel tocou, cortando o momento como uma lâmina. Ele se afastou rapidamente, pegando o aparelho. Alô? Sua voz soou mais áspera do que o normal. Letícia o observou atender a ligação. Algo sobre uma reunião de emergência no domingo. Um problema com investidores internacionais. Quando desligou, a expressão dele havia voltado ao modo empresário. Preciso ir para o escritório, disse ele, evitando olhar diretamente para ela. No domingo? Negócios não respeitam fins de semana. Ele saiu da academia deixando-a sozinha, confusa e com o coração ainda disparado. Letícia se sentou no banco onde ele havia estado e tentou processar o que quase havia acontecido. Eles estavam cruzando linhas que não deveriam cruzar. O pior era que ela queria que cruzassem. Mais tarde naquele dia, enquanto Gabriel estava no escritório, Júlia veio visitá-la. As duas se sentaram na varanda com vista para as montanhas, bebendo limonada e colocando a conversa em dia. Você está diferente, observou Júlia, estudando o rosto da irmã. Diferente como? Mais relaxada. E, ao mesmo tempo, mais tensa. É difícil explicar. Letícia riu nervosamente. Acho que ainda estou me adaptando a tudo isso. E o Gabriel? Como vocês estão se dando? Bem, ele é mais complicado do que eu pensava inicialmente. Complicado ruim ou complicado interessante? Complicado perigoso. Júlia ergueu as sobrancelhas. Letícia Oliveira, você está se apaixonando pelo seu próprio marido? Não seja ridícula, Ju. É ridículo? Vocês são casados. Ele é lindo, inteligente, bem-sucedido. E nossa situação é temporária. Letícia interrompeu, talvez com mais força do que pretendia. Júlia a estudou por um momento. Lê, posso te dar um conselho? Pode. Pare de ter medo de ser feliz. Você passou tanto tempo cuidando de todo mundo que esqueceu que também merece ser cuidada. Não é tão simples assim, Ju. Por que não é? Letícia olhou para a aliança em seu dedo, o símbolo de um compromisso que era real em papéis, mas artificial em essência. Porque algumas coisas boas demais para ser verdade geralmente não são verdade. Mas, enquanto falava, uma parte dela se perguntava se talvez, só talvez, alguns sonhos pudessem se tornar realidade, mesmo quando começavam como contratos comerciais. 1 mês e meio após o casamento, Gabriel anunciou que precisariam fazer sua primeira aparição pública oficial como casal. A Montenegro Incorporadora estava promovendo um jantar beneficente no Clube Campestre, e a presença de ambos era essencial para manter a fachada do casamento. É um evento importante, explicou Gabriel durante o café da manhã de uma quarta-feira. Vários investidores estarão presentes, além da imprensa social. Precisamos parecer convincentes. Convincentes como? Como um casal apaixonado que se casou por amor, não por conveniência. Letícia quase se engasgou com o café. Nas últimas semanas, fingir que eram apenas amigos já estava sendo um desafio. Fingir que eram apaixonados parecia quase impossível, especialmente considerando que seus sentimentos por ele estavam se tornando cada vez mais reais. Quando é? Sábado à noite. Márcia já agendou um horário para você com a stylist que cuida do meu guarda-roupa para eventos. Ela vai providenciar um vestido adequado. Gabriel, eu posso escolher minha própria roupa? Pode, mas este tipo de evento tem códigos específicos. É melhor ter ajuda profissional. A reunião com a stylist Patrícia Mendes aconteceu na quinta-feira em uma boutique elegante no Lourdes. Patrícia era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos platinados e olhos que analisavam Letícia como se ela fosse um projeto de redesign. Então você é a famosa esposa do Gabriel Almeida, disse Patrícia enquanto examinava alguns vestidos. Ele me contou que vocês se casaram rapidamente. Que romântico. Foi intenso, respondeu Letícia diplomaticamente.
Patrícia escolheu 3 vestidos para ela experimentar. O primeiro era muito formal, o segundo muito revelador para seu gosto, mas o terceiro era perfeito. Um vestido azul marinho de seda, com um decote discreto, mas elegante, que realçava sua silhueta sem ser exagerado. Este, disse Patrícia com satisfação. Gabriel vai ficar babando. Letícia se olhou no espelho e mal reconheceu a própria imagem. O vestido combinado com os sapatos de salto alto que Patrícia havia escolhido a transformava em uma versão mais sofisticada de si mesma. Não sei se estou confortável com isso. Querida, conforto é subjetivo. Confiança é o que importa. E você está deslumbrante. Sábado à noite, Letícia estava no quarto se arrumando quando ouviu Gabriel subir as escadas. Ela havia passado a tarde no salão que Patrícia recomendara. Cabelos presos em um coque elegante, com alguns fios soltos emoldurando o rosto, maquiagem suave, mas destacando seus olhos castanhos. Letícia! A voz dele veio do corredor. Estamos atrasados. Só mais 5 minutos. Ela verificou a maquiagem uma última vez, colocou os brincos de pérola que haviam pertencido à sua mãe, sua única herança familiar valiosa, e respirou fundo antes de abrir a porta do quarto. Gabriel estava no corredor ajustando o relógio quando a viu. Ele parou completamente o que estava fazendo, os olhos percorrendo seu rosto, o vestido voltando para seus olhos. Você está... Ele parou como se não conseguisse encontrar as palavras. Diferente? Sugeriu ela, nervosa. Deslumbrante, terminou ele, a voz mais baixa do que o normal. Por um momento, eles simplesmente se olharam no corredor, e Letícia sentiu como se o ar tivesse se tornado mais espesso. Gabriel estava impecável em seu smoking preto, os cabelos perfeitamente penteados, mas havia algo em seus olhos que a fazia esquecer que aquilo era apenas uma encenação. Devemos ir, disse ele finalmente, oferecendo o braço. O clube campestre estava transformado para a ocasião. Luzes douradas, arranjos florais elaborados, música ao vivo. Gabriel cumprimentou dezenas de pessoas pelo caminho, sempre com a mão na parte baixa das costas de Letícia. Um gesto que enviava pequenas ondas de eletricidade pela sua espinha. Gabriel! Uma voz feminina chamou quando eles se aproximavam do bar. Letícia se virou para ver uma mulher loira e elegante, de uns 30 anos, vestindo um vestido vermelho que custava mais que o salário anual que ela ganhava na empresa de eventos. A mulher beijou Gabriel no rosto, com uma familiaridade que fez Letícia sentir uma pontada de algo que se parecia perigosamente com ciúme. Clarissa, Gabriel retribuiu o cumprimento educadamente. Esta é minha esposa, Letícia. Ah, sim. Ouvi falar sobre seu casamento relâmpago, disse Clarissa, analisando Letícia dos pés à cabeça. Que... romanticamente impulsivo. O tom dela sugeria que impulsivo não era exatamente um elogio. Quando você encontra a pessoa certa, não faz sentido esperar, respondeu Letícia, forçando um sorriso e se aproximando mais de Gabriel. Claro, Clarissa sorriu de volta, mas o sorriso não chegou aos olhos. Gabriel sempre foi cheio de surpresas. Não é mesmo, querido? A familiaridade com que ela tratava Gabriel estava incomodando Letícia mais do que deveria. Afinal, eles não tinham um casamento real. Gabriel podia ter qualquer história que quisesse. Clarissa nos dá licença, disse Gabriel colocando a mão na cintura de Letícia. Prometi à minha esposa uma dança. Ele a conduziu para a pequena pista de dança, onde algumas outras parejas se moviam lentamente ao som de um jazz suave. Quando Gabriel a puxou para seus braços, Letícia sentiu como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Quem era ela? Perguntou, tentando soar casual. Uma ex, de muito tempo atrás. Ela parecia íntima. Gabriel a olhou diretamente. Está com ciúme, senhora Almeida? O uso do nome de casada a fez corar. Estou representando meu papel. Uma esposa apaixonada ficaria incomodada com ex-namoradas muito afetuosas. Claro, ele disse, mas havia um brilho divertido em seus olhos. Apenas representando. Eles dançaram em silêncio por alguns minutos. Gabriel era um bom dançarino, conduzindo-a com facilidade pela pista. Letícia se permitiu relaxar em seus braços, apoiando a cabeça ligeiramente em seu peito. Podia sentir o coração dele batendo acelerado, o que a surpreendeu. Letícia, ele murmurou próximo ao seu ouvido.
Sim, estamos sendo observados. Ela ergueu a cabeça e notou que várias pessoas os observavam discretamente. Algumas mulheres sussurravam entre si. Homens de negócios analisavam o casal com curiosidade. É parte do show, lembrou ele. Mas você está se saindo perfeitamente. Não parece um show, respondeu ela sem pensar, depois se arrependendo imediatamente das palavras. Gabriel parou de dançar por um momento, seus olhos questionadores encontrando os dela. Não, não parece, concordou ele, a voz tão baixa que ela quase não ouviu. O resto da noite passou como um borrão. Conversas sobre negócios que Letícia fingia entender. Apresentações para pessoas cujos nomes ela esquecia imediatamente. Sorrisos que doíam de tanto forçar. Mas através de tudo, havia a presença constante de Gabriel ao seu lado. A mão dele tocando seu braço, suas costas, seus dedos entrelaçados aos dela. No carro, voltando para casa, o silêncio era quase palpável. Você se saiu muito bem, disse Gabriel finalmente. Ninguém suspeitou de nada. Ótimo. Letícia, sobre o que você disse durante a dança, esqueça. Foi só interpretação convincente. Mas ela sabia que estava mentindo. E pela expressão dele, Gabriel também sabia. Quando chegaram em casa, Letícia subiu direto para o quarto alegando estar cansada. Mas a verdade era que precisava se afastar dele antes que fizesse algo estúpido, como admitir que seus sentimentos por ele haviam deixado de ser fingidos há muito tempo. No quarto, enquanto tirava os brincos de pérola, se olhou no espelho. A mulher que a encarava de volta parecia uma estranha, elegante, sofisticada, apaixonada por um homem que considerava seu casamento apenas uma transação comercial. Ela estava em território perigoso, e o pior era que não queria sair dele. 3 meses haviam se passado desde o casamento, e a primavera estava transformando o jardim da casa em Nova Lima em um festival de cores. Letícia havia se estabelecido numa rotina que incluía manhãs lendo na varanda, tardes cozinhando com Dona Carmen e noites assistindo filmes com Gabriel quando ele não estava trabalhando até tarde. Era uma vida que ela nunca havia imaginado para si mesma. Confortável, sem pressões financeiras, com tempo para descobrir hobbies que nem sabia que tinha. Havia começado um curso online de design de interiores, algo que sempre a interessara, mas que nunca tivera a oportunidade de explorar. Júlia visitava regularmente e estava radiante. As notas dela haviam melhorado significativamente, agora que não precisava trabalhar meio período para ajudar com as despesas. Ela se formaria em 6 meses e já havia conseguido uma promessa de emprego em um hospital particular. Você salvou minha vida, Lê, disse Júlia naquela quinta-feira, sentadas no jardim tomando chá da tarde. Não sei como agradecer por tudo isso. Você não precisa me agradecer, é para isso que irmãs servem. Mesmo assim, Júlia hesitou. Tenho uma pergunta meio delicada. Pode perguntar. Você é feliz? De verdade feliz, não só financeiramente estável? A pergunta pegou Letícia desprevenida. Ela olhou ao redor, a casa linda, o jardim perfeitamente cuidado, a vida sem preocupações materiais. Eu acho que sim. Você ama o Gabriel? Letícia quase derrubou a xícara de chá. Ju, é uma pergunta simples, Lê. Você ama seu marido? É complicado. Amor, geralmente é. A questão é se vale a pena lutar por ele. Naquela noite, Gabriel chegou em casa mais cedo que o normal e encontrou Letícia na cozinha preparando o jantar. Ela havia feito lasanha, uma das receitas que Dona Carmen havia ensinado e que se tornara uma das favoritas dele. Cheira maravilhosamente bem, disse ele afrouxando a gravata. Ainda vai demorar uns 20 minutos. Quer um vinho enquanto espera? Na verdade, quero conversar com você sobre uma coisa. Algo no tom dele fez Letícia parar o que estava fazendo. Aconteceu alguma coisa? Gabriel se sentou no balcão da cozinha, parecendo desconfortável. Meu advogado ligou hoje. A herança foi oficialmente transferida. Tenho controle total da empresa agora. Isso é ótimo, não é? Era o que você queria. Era. É. Ele passou a mão pelos cabelos. Letícia, o objetivo do casamento foi cumprido. Você é livre para ir embora quando quiser. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Letícia se apoiou na pia para não cambalear. Entendo. Você quer que eu vá embora?
Não. A resposta saiu mais alta que ele pretendia. Não é isso, é que você cumpriu sua parte do acordo. Não é justo te manter presa aqui. Presa? Você sabe o que quero dizer. Você merece ter uma vida real, não esta farsa. Letícia se virou para encará-lo, o coração partindo. E se eu não quiser ir embora? Gabriel a olhou como se ela tivesse dito algo em língua estrangeira. Por que você ficaria? Você realmente não sabe? Eles se encararam em silêncio. Letícia podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Letícia, Gabriel, estes foram os 3 meses mais felizes da minha vida. Não por causa da casa ou do dinheiro, mas por causa de você. Por causa de quem eu me torno quando estou com você. Você não entende. Eu não sou bom para relacionamentos reais. Sou egoísta, workaholic, emocionalmente fechado. Você é tudo isso mesmo, concordou ela, dando um passo na direção dele. E também é gentil, engraçado, carinhoso e a pessoa mais íntegra que já conheci. Gabriel se levantou caminhando até a janela. Letícia, você merece alguém que possa te dar tudo. Amor real, família, filhos, um futuro sem complicações. E você não pode me dar isso? Ele se virou para ela, e Letícia viu algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Medo. E se eu não conseguir? E se eu te decepcionar como decepcionei todas as outras? Gabriel. Mas ele já havia saído da cozinha, subindo as escadas. Letícia o ouviu fechando a porta do escritório com força. Na manhã seguinte, Gabriel havia saído antes dela acordar, deixando apenas um bilhete dizendo que estaria em reuniões o dia todo. Letícia passou a manhã inteira andando pela casa como um fantasma, tentando processar a conversa da noite anterior. Ele queria que ela fosse embora. Apesar de todos os momentos que haviam compartilhado, todas as noites conversando, todos os olhares que pareciam significar algo mais, ele ainda via o casamento deles como uma obrigação que finalmente havia terminado. Ela estava arrumando suas roupas quando ouviu o som do carro dele na garagem. Era meio da tarde, cedo para ele estar voltando. Letícia. Sua voz ecoou pela casa. Ela desceu as escadas e o encontrou na sala, segurando alguns papéis na mão. Estava despenteado como se tivesse corrido. O que você está fazendo? Perguntou ele, notando a mala semi-chamada na sala. Fazendo o que você quer. Saindo da sua vida para que você possa seguir em frente. Gabriel olhou para a mala, depois para ela, e algo em sua expressão se quebrou. Isso é o que você acha que eu quero? É o que você disse ontem. Ele se aproximou, ainda segurando os papéis. Letícia, eu passei a noite inteira no escritório, pensando no que você disse. Sobre ser feliz, sobre não querer ir embora. E percebi uma coisa. O quê? Gabriel parou na frente dela, tão próximo que ela podia ver as pequenas rugas ao redor de seus olhos verdes. Que eu sou um idiota. Antes que ela pudesse responder, ele ergueu os papéis. Ela reconheceu o contrato de casamento que haviam assinado meses antes. Sabe o que é isto? Nosso contrato. Era nosso contrato. E então, diante dos olhos dela, Gabriel começou a rasgar o documento. Uma vez, 2 vezes, até que os pedaços caíram no chão como confete. Gabriel, o que você está fazendo? Te libertando. Agora você é livre, Letícia. Livre para escolher. Se você ficar, não será por causa de um contrato ou dinheiro ou obrigação. Será porque quer estar aqui. Letícia olhou para os pedaços de papel no chão, depois para o homem que havia se tornado muito mais que um marido de conveniência. E se eu escolher ficar? Então vamos ter que aprender juntos como fazer isso funcionar de verdade. Como ser um casal real, com todos os problemas e imperfeições que isso implica. E se não conseguirmos? Gabriel tocou seu rosto com delicadeza. Então pelo menos tentamos. Eu cansei de ter medo de sentimentos, Letícia. Cansei de viver como se amor fosse uma fraqueza em vez de uma força. Gabriel, eu te amo, disse ele, as palavras saindo como se fossem arrancadas de sua alma. Amo sua bondade, sua força, a forma como você cuida das pessoas. Amo como você me fez querer ser uma pessoa melhor. E se você me deixar, vou passar o resto da vida me perguntando, e se? Lágrimas correram pelo rosto de Letícia. Todas as semanas de fingimento, toda a confusão emocional, todos os momentos em que ela achou que estava imaginando sinais que não existiam. Eu também te amo, sussurrou ela. Há semanas, talvez desde o primeiro jantar que fizemos juntos. Gabriel a puxou para seus braços, beijando-a com uma paixão e ternura,
que fez o mundo desaparecer ao redor deles. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Então você fica? Perguntou ele, apoiando a testa na dela. Eu fico, mas não como sua esposa contratada, como sua esposa de verdade. Para sempre? Para sempre. Eles se beijaram novamente, cercados pelos destroços do contrato que os havia unido inicialmente, mas que agora não precisavam mais. Porque amor verdadeiro não precisava de documentos legais ou garantias financeiras. Precisava apenas de coragem para escolher todos os dias construir algo real juntos. E enquanto se beijavam na sala inundada pela luz dourada da tarde, ambos souberam que haviam encontrado algo que valia muito mais que qualquer herança ou segurança financeira. Tinham encontrado um lar, um no outro. 6 meses depois, quando Júlia se formou em enfermagem, ela fez um brinde no jantar de comemoração, aos casamentos arranjados que se tornam histórias de amor reais, e à minha irmã, que finalmente aprendeu que merece ser feliz. Gabriel ergueu sua taça, olhando para Letícia com aquele sorriso que ela havia aprendido a amar. A liberdade de escolher o amor, todos os dias. Todos os dias, concordou Letícia, sabendo que havia escolhido não apenas um marido, mas uma vida inteira de possibilidades que nem sabia que existiam. Do lado de fora, a cidade de Belo Horizonte brilhava nas montanhas, e dentro da casa em Nova Lima, uma história que começou como um acordo comercial, se transformara na mais bela das verdades, que às vezes o melhor amor é aquele que escolhemos construir, tijolo por tijolo, dia após dia.